Grupos contra e a favor do cancelamento da exposição no Santander Cultural se enfrentaram na noite de ontem em Porto Alegre. A Brigada Militar interveio com bombas de gás. 2 pessoas foram presas por desacato e incitação à violência. A manifestação começou ainda durante a tarde, quando manifestantes se reuniram em frente à sede do museu. A maioria deles era contrária ao cancelamento da exposição, enquanto que outro grupo protestava a favor do fechamento. A exposição Queer Museu foi cancelada pelo Santander Cultural depois de uma polêmica que começou pelas redes sociais. Grupos ligados a movimentos de direita afirmaram que as obras eram um apelo a práticas sexuais. E é a polêmica que vamos discutir hoje, o fechamento da exposição no Santander. Vamos debater agora com a coordenadora do Movimento Brasil Livre, no Rio Grande do Sul, Paula Cassol Lima, e o integrante dos coletivos Porto Alegre Sem Preconceito e Juntos LGBT. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente tem acompanhado uma discussão acalorada, virtual, agora, né, em corpo presente. Eu tenho acompanhado alguns outros debates, inclusive que a Paula acabou participando em outras emissoras. Vamos começar com a Paula para entender, né, primeiro, por que o MBL é contrário à exposição que estava acontecendo no Santander. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Paula. Nós compramos essa pauta, na verdade, a da exposição especificamente, mas o MBL reiteradamente tem se manifestado contrário à utilização de recursos públicos via Lei Rouanet para financiar artistas. A gente tem casos como Ivete Sangalo, como Cláudia Leite, que receberam milhões para fazer shows, e muitos outros artistas, dinheiro que deveria ser usado prioritariamente na saúde, na educação. O Brasil está vivendo um caos aqui no estado, a gente tem salários parcelados, em outros estados também. Nós não vemos que seja prioritário esse tipo de investimento e desviar os recursos, então, para esse fim. Além disso, a sociedade estava muito revoltada pelo conteúdo das obras. Ninguém estava discutindo se é arte ou não. Muitas pessoas dizem, isso é arte, isso não é arte. Isso é uma opinião pessoal de cada um, então não cabe a gente entrar aqui no mérito. Mas as pessoas estavam furiosas, indignadas por ver crime acontecendo dentro da exposição. Então, nós temos figuras lá que estavam explícitas, cenas de sexo, gravuras, fotografias, montagens, uma série de coisas. E nós vimos as manifestações. Eu não fui presencialmente à exposição. Nós vimos as manifestações, a reprodução em vídeos e em fotografias que as pessoas postaram nas redes. Muita gente me enviou isso. Disseram, o MBL tem que se manifestar. E aí eu tomei conhecimento da exposição e começamos a nos manifestar a nível nacional, tanto que tomou uma proporção nacional esse debate, né? Então, nós compramos a ideia de fazer o boicote. É uma prática tanto do Movimento Brasil Livre como a esquerda tem feito isso reiteradamente, né? Então, nós não praticamos censura. A censura teria que ser de cima para baixo. Ninguém foi lá e impediu o acesso. O Banco Santander, né, o Santander Cultural, optou por tirar essa exposição, por entender que havia ali ofensa à crença das pessoas, por ter hóstias, escrito vagina e entre outras coisas ali que ofendiam as pessoas, além de ter cenas de zoofilia, da exposição ser aberta para crianças. Isso indignou muita gente e, inclusive, se a gente entrar no site do Ministério da Cultura, onde tem o objetivo e a justificativa do projeto da utilização da verba da Lei Rouanet, consta expressamente que é destinado para o público escolar, tanto de escolas privadas como escolas públicas. Então, assim, nós temos cenas de sexo explícito, não havia uma separação lá, além de ter o fator criminoso de ofensa às pessoas. Bom, eu quero lembrar que você pode participar do nosso debate, tanto com perguntas, questionamentos e até mesmo com a sua opinião. 99588-2374, você aciona o WhatsApp e mande sua mensagem de texto. Vou repetir, 99588-2374. Bom, embora alguns queiram ou não discutir o que é arte, mas muitos que defendem, né, utilizam o conceito de arte para defender a exposição. As peças podem ser consideradas ofensivas, como a Paula interpretou. Há limite para a expressão artística na tua concepção? Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Boa noite aos telespectadores, telespectadoras. Boa noite, Bives. Eu acho que a gente precisa fazer um debate que vai para além disso que está sendo colocado. Em primeiro lugar, eu acho engraçado que a Paula esteja colocando aqui a questão da Lei Rouanet, porque não foi esse o debate que foi levado pelo MBL às redes sociais. O debate foi, em primeiro lugar, que havia cenas de pedofilia e cenas de zoofilia na exposição.
E, inclusive, um deputado estadual daqui do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, denunciou ao Ministério Público a existência de pedofilia e teve como resposta pelo promotor da Vara da Infância e da Adolescência a negativa de que não havia nenhum crime de pedofilia. Boicote é uma coisa, e eu não vejo problema nenhum em grupos se organizarem para fazer boicote. Agora, quando você imputa crimes que não existem numa situação, isso, na verdade, é um outro crime. Né? Imputar crimes que não existem também é crime. E, infelizmente, essa é a prática. Na verdade, a gente tem que fazer um debate que vai muito além disso. E o debate que vai além disso é o fato de que o MBL é um movimento que se desidratou no ano de 2017 e ficou sem pauta, ficou órfão de pauta. Porque o objetivo do MBL, inicialmente, era ser um movimento contra a corrupção, e ele veio contra a corrupção do governo da Dilma, que eu acho que a gente tem que ser contra, mas quando agora vieram essas delações contra o Temer, todas essas questões que vieram à tona, não se manifestou na mesma proporção. Então, a corrupção, ele é contra, de acordo com o amigo. Se é do meu lado, então eu não sou tão contra a corrupção assim. É um grupo que se dizia partidário, mas se mostrou depois, inclusive, financiado por partidos. Foi visto que o Renan, coordenador lá de São Paulo, foi pego um áudio dele dizendo que ele era financiado. A própria Paula foi chefe de gabinete do Ramiro Rosário, aqui do PSDB. Então, é um grupo que se desidratou. Como ele não podia criticar o seu amigo, o Michel Temer, o seu presidente, ele acabou buscando outras pautas, buscando alguma representatividade social, porque perdeu essa representatividade social. A gente viu isso naquelas manifestações de 26 de março deste ano, que foram um completo fracasso, perto das manifestações que o MBL já chamou, foi um completo fracasso. Por quê? Porque perdeu a representatividade social e está apelando a um pensamento conservador que não deveria encontrar respaldo na sociedade, porque se a gente for encontrar, Bives, na questão da arte, já que tu puxou esse tema, existem na história, diversas expressões artísticas e a questão da sexualidade sempre esteve presente na arte. Se você for olhar, tem uma igreja em Roma chamada Santa Maria della Vittoria. Dentro dessa igreja tem uma escultura chamada O Êxtase de Santa Teresa, dentro de uma igreja em Roma, uma das cidades mais católicas do mundo. E nessa escultura, a Santa Teresa está tendo um orgasmo. Está tendo um orgasmo. Então, a questão, assim, estão apelando para mentiras para tentar revoltar a sociedade, que é uma prática que a gente tem visto que tem se tornado corrente desse grupo. Bom, vamos focar, cada um deu o seu argumento, eu acho importante cada um mostrar o seu ponto de vista num contexto bem amplo. E agora eu vou focar diretamente nas obras para a gente poder entender esses dois pontos de vista que a gente tem aqui, né? Sobre essa referência, a gente pode colocar para a gente algumas obras, Guilherme? Especialmente quando a gente está falando sobre o aspecto da pedofilia, por exemplo, né? Entrevista à Rádio Guaíba na manhã dessa terça-feira, o promotor da Infância e da Juventude, como disse o Marcelo, Júlio Almeida, ele afirmou que não há nenhuma referência à pedofilia. Por exemplo, essa obra, o MBL ainda sustenta que há referência? Sexualização, hipersexualização das crianças nesse caso. Quer dissertar mais sobre isso? Qual é a concepção? Sim, não é só essa obra, né? Nós tivemos uma série de outras obras, eu acho que vocês poderiam, inclusive, mostrar aqui na TV, porque se não é motivo para ser censurado, né? Eu acredito que se o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que as crianças não devem ser expostas a cenas pornográficas, não é a exposição que vai fazer isso, justamente tendo um edital direcionado para escolas. Eu tenho certeza absoluta que os pais não foram consultados sobre isso, sobre o conteúdo que estava sendo colocado. Então, o que a gente vê aqui é um debate de gênero, que tentaram imputar o MBL, dizendo que era contra a pauta LGBT, isso nós nunca fomos. Nós sempre defendemos o direito das pessoas se manifestarem, de cada um faz aquilo que bem entender com a sua vida, respeitando a vida dos outros e o direito de se manifestar. O que a gente está vivendo aqui hoje é censura. De nós não podermos nos manifestarmos contra o tipo de arte que está sendo colocado lá, de não colocar a nossa opinião. E aqui foi colocado pelo Marcelo que não havia crime. Então, acho que o convidado deveria ler o Código Penal e ver que insultar objetos religiosos e fazer ofensas a esse culto, como eu citei antes, tinha hóstia lá, sim, além do Jesus Cristo segurando vários outros objetos. Nós sabemos que isso é crime. Então, não tem como dizer que o MBL está imputando algo que não aconteceu. Sim. E, além disso, apesar dessa manifestação do promotor, não se manifestou sobre as outras coisas, né? Nós estamos aqui não para debater o que é arte ou não, mas sim para debater a existência de crime e a exposição de crianças a isso. Acho que nós não podemos sair dessa pauta e desse debate. Bom, agora eu quero
interpretação do Marcelo, tanto para a primeira quanto, já vamos aproveitar que a Paula eu acho importante, comentou essa obra também especificamente. Eu acho importante, eu não sei se é por desconhecimento, por ignorância ou se é proposital, é má intenção também, mas essa criança viada, essa obra, é uma referência a um site, um Tumblr, que existia na internet desde 2013, em que pessoas mandavam suas fotos de criança em posições que seriam posições de viado, como é dentro da ideia normativa, essa que está passando aí agora. Então, essas frases são do próprio dono do Tumblr. Então, ou é muita ignorância quanto à obra, e aí a gente criticar uma exposição baseada na ignorância é um problema, ou é má intenção, é mau caratismo mesmo. Mas, para além disso, essa questão eu conheço o Código Penal, estudei Direito e estudei Medicina também, eu sou médico, pós-graduação em Psiquiatria. Eu acho engraçado que ficam horrorizados com a questão da sexualidade infantil. As crianças têm sexualidade. O Freud já dizia isso. O MBL está atrasado 2 séculos, porque o Freud já demonstrava que tinha expressões de sexualidade nas crianças. E eu acho curioso que quando tem um menininho de 5, 6 anos e chega em casa dizendo: ai, mãe, eu tenho uma namoradinha na escola. Isso é estimulado. Isso é estimulado. Tanto que tem aqui no Rio Grande do Sul aquele ditado: segura tuas cabras que o meu bode está solto. Isso é estimulado pela sociedade. Por quê? Porque é uma sociedade com concepções machistas, em que o homem, sim, tem o direito de ir para cima das meninas, o menino tem o direito de ir para cima das meninas, e concepções homofóbicas. Se fosse um menino chegando em casa dizendo: eu tenho um namoradinho, ele seria duramente reprimido. Esse quadro é uma expressão do que os LGBTs passam durante toda a sua formação. Todo o processo que a gente sempre diz, que a gente sai da vergonha para o orgulho. Esse quadro representa isso, representa o sofrimento de milhares de LGBTs, milhões de LGBTs, bilhões de LGBTs. E sobre o quadro que envolve questões religiosas? Sobre as questões religiosas, tem um autor muito interessante que se chama Richard Dawkins. Richard Dawkins é um autor que é um ativista ateu. Tá? Eu não sou ateu, eu sou de religião de matriz africana, com muito orgulho. E ele sempre diz que a religião goza de um respeito imerecido. Porque a religião é uma ideologia. E como qualquer ideologia, ela está sujeita a críticas, ela está sujeita a releituras, ela está sujeita a diversas interpretações. E até eu consultei a Bíblia. Em Gênesis, tem uma história de 2 meninas que se deitam com seu próprio pai para preservar a espécie. Em Gênesis. Sim. Não é o Marcelo que está dizendo isso, é a Bíblia Sagrada. Vamos censurar a Bíblia Sagrada, então? É isso? Eu até eu queria só retomar uma última coisa, Vives, me desculpa. Mas a Paula falou ali, se isso não é motivo para ser censurado, o nome disso em psiquiatria é ato falho. O que ela quer realmente é censurar a exposição. Bom, a gente vai seguir com o debate e até o momento quero agradecer os 2 convidados por terem mantido a palavra de cada um no seu momento, respeitando as opiniões. É um debate, gente. Aqui eu não estou com a esperança de sair aqui convencendo ninguém da sua posição. Eu só quero que a gente seja muito claro, né, no que está dizendo. Temos várias participações, eu já esperava, né, um movimento muito grande da nossa audiência. Você pode participar, 99588-2374, mande pelo WhatsApp, como Douglas de Alvorada. O MBL é financiado por partidos, então eles são manipulados, lutam contra a corrupção, até onde, quando surgiram dos seus patrocinadores, se calaram, são apenas manipulados. Eu quero só deixar, você pode participar livremente, mas vamos focar na exposição e na eu só questão. gostaria por uma questão por favor. De ordem, né? Como foi colocado aqui, o Marcelo disse que o MBL surgiu como movimento contra a corrupção. O Marcelo não fez parte da fundação do MBL, o Marcelo não sabe quais são os pilares do MBL. O MBL tem uma série de pautas que vêm sido defendidas há mais de 2 anos. Nós realizamos congressos nacionais, as pessoas do país inteiro se reúnem, nós estamos inclusive expandindo os nossos núcleos nos estados. Muitas pessoas têm aderido a essas pautas. O MBL não tem financiamento de partido nenhum, nunca teve. Isso que tu colocaste aqui é mentira. Porque o que aconteceu não foi, ninguém falou em receber dinheiro ou não receber. Isso quem faz é a esquerda e muito bem, porque a gente sabe que passaram a vida inteira mamando nas tetas públicas, né? E foi referido aqui também o fato de eu ter chefiado o gabinete do Ramiro Rosário, que foi um vereador eleito em Porto Alegre pelo Movimento Brasil Livre. Você é mamar nas tetas públicas também? Dei a minha contribuição, assim como outras pessoas do MBL têm dado a sua contribuição para melhorar o serviço público, porque nós acreditamos que tem que investir dinheiro aonde realmente é necessário, diminuindo o tamanho do Estado e não como a esquerda faz. Inclusive, o curador da exposição foi CC do Tarso Genro,
né? É uma pessoa totalmente partidária, escreveu um livro onde foi prefaciado pelo Tarso Genro. Então, assim, a gente tem que colocar muito pontualmente para que as pessoas entendam o debate, Bives. Claro. Que aqui a gente está falando sobre ideologia de gênero para as crianças e colocando uma pauta como se o MBL fosse ultra radical. Na verdade, nós simplesmente estamos defendendo o nosso direito de ser contrário à posição daqueles artistas e existe crime ali. Eu não estou aqui para debater a qualidade da arte. Inclusive, se vocês quiserem mostrar, tem outras obras que aparecem as genitálias das pessoas. Sim. As crianças foram expostas a cenas de sexo explícito. Eu não garanto que nós vamos mostrar todas as obras, mas a gente vai voltar ao foco, que é a exposição, mas o direito de resposta foi garantido. Obrigada. Vamos voltar então para o WhatsApp, temos mais participações, a gente já vai debater essa obra também. Olá, boa noite. Para mim, a arte é liberdade, não libertinagem. Quanto à exposição, completamente abusiva e sem limite, desrespeito total. Essa é a opinião da Valéria. Seja bem-vinda, Valéria de Cachoeirinha. Temos mais participações, Guilherme, por favor. Próxima participação é do Alexandre de Alvorada. A arte é o devaneio do artista, prestigia quem quer, contudo, diante do conteúdo deveria haver uma classificação. Independente do conteúdo da exposição, penso que mais do que nunca a arte, nesta conjuntura em que vivemos, deveria ser autossuficiente. Essa é a opinião do Alexandre. Bom, vamos para a próxima peça. Temos aqui essa peça onde foi abordada a questão da zoofilia. Começo com a Paula mais uma vez, sua interpretação, Paula, a interpretação do MBL. As crianças foram expostas a uma cena de zoofilia nessa arte que a gente pode muito bem... Dá para dar um zoom nisso aqui na TV para as pessoas? A gente não consegue, mas é na parte central, né, que você está te referindo. Isso, é um cabrito, um animal ali que está sendo abusado por 2 homens. Então, assim, não há necessidade nenhuma. Se quiser discutir se isso é arte ou não é, isso é um problema, outro problema. Agora, se um adulto quiser ter acesso a essa exposição, ok, ele vai lá, ele pode comprar um filme pornográfico, ele pode ir a uma sessão pornográfica, tanto de teatro como de filme, aquilo que ele bem entender. Agora, nós expormos crianças a esse tipo de conteúdo é completamente descabido. Nós não podemos aceitar, é lamentável, eu não sei qual foi o total pronunciamento deste promotor, porque aqui foi trazido que não havia pedofilia. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz claramente que não se pode apresentar esse tipo de coisa para criança. E muito menos sem o consentimento dos seus pais, e sendo que elas não têm opção nenhuma. Um professor vai na sala de aula e diz, hoje nós vamos fazer um passeio. E aí, quando chega no passeio, vai ter acesso a isso. Eu tenho o direito de escolher se eu quero que o meu filho veja isso ou não. Eu tenho o direito de escolher qual é a idade que eu quero introduzir determinados assuntos ou não. E aqui não tem nada a ver com ser menino ou menina. Todas as pessoas têm o direito de ser respeitadas da forma que elas são. E é isso que a gente preza sempre. E principalmente o direito de a gente discordar e respeitar também quem não concorda com isso. Eu posso pensar o que eu quiser, desde que eu não desrespeite as outras pessoas. E aqui a gente está vendo claramente uma censura a todas as pessoas que têm se posicionado de forma contrária à exposição. Bom, agora, Marcelo, a tua interpretação em cima dessa peça. Pegando o gancho só no final, não há qualquer tipo de censura à ideia das pessoas que querem se manifestar, tem todo o direito. Agora, a gente fazer patrulha e intimidação para as pessoas que estão entrando dentro de uma exposição, isso não é boicote, isso tem outro nome. Mas isso não foi o MBL que fez, eu nem sabia disso. Eu te ouvi. Agora tu me ouve, Marcelo, por favor. Então, assim, houve intimidação. Hoje, o Cine Santander cancelou 2 sessões de um filme do Almodóvar porque estava havendo intimidações. Então, assim, isso não é boicote. Isso não é livre manifestação. Isso é agressão. Isso é crime. Isso sim é crime. Bom, em cima dessa questão, eu vou começar contigo, Marcelo. A exposição pode ser, isso que aconteceu pode ser interpretado como censura. Há um debate muito claro em cima dessa palavra, censura ou não. Ou ela é apenas o reconhecimento do banco de que o conteúdo era inadequado? Não, eu acho que se o banco achasse que o conteúdo era inadequado, não tinha aberto a exposição. Se abriu a exposição, alguém avaliou que o conteúdo estaria ok. Na verdade, é interessante a gente trazer essas questões dos quadros. Esse quadro esteve em mostra no Congresso Nacional. E não houve nenhum tipo de manifestação. A pintora Adriana Varejão, esse quadro é de 1994. Ele fazia parte de uma mostra, não sei se vocês sabem o contexto do quadro, eu espero que saibam para estar criticando, mas ele fazia parte de uma mostra que era uma crítica aos absurdos abusivos que aconteciam no período colonial. Cena de interior é o nome do quadro. Não é por acaso, é porque no interior, sim, acontecia a zoofilia. E nós vamos varrer para baixo do tapete o que acontecia?
Não, a arte também é manifestação crítica do que aconteceu no passado. Eu vi muita gente falando que a arte serve para elevar o espírito. Não, a arte serve como expressão, a arte serve como uma maneira de suscitar debate, tanto que a gente tem uma obra famosíssima, que é Guernica, do Pablo Picasso, que serve exatamente para falar sobre os horrores da guerra. Não é para elevar o espírito, é para a gente olhar os horrores da guerra e dizer, poxa, isso é uma coisa que a humanidade não deveria ter feito. Bom, no Maicon de Novo Hamburgo, boa noite. Assim como tenho na família pessoas católicas, espíritas e de matriz afro, gostaria de que fizesse a pergunta para o doutor, do qual se identificou como matriz afro, com muito orgulho. Se no lugar de Cristo fossem expostos orixás, ele iria aprovar? Que bom que o Maicon fez essa pergunta. O que acontece repetidamente com as religiões de matriz africana na história do Brasil é repressão e opressão. Eu acho que o Maicon já deve ter visto quadros humorísticos em que se debochava de um preto velho, se falava misifi. Já viu, não viu? Eu acho que todo mundo já viu. Então, assim, a religião de matriz africana é uma religião que sofre opressão e sofre deboche durante toda a sua história. Se nós vamos nos revoltar porque tinha escrito aquilo nas hóstias, quem se revolta contra o que acontece com as religiões de matriz africana? Quem se revolta com isso? Para que o Maicon saiba, até a década de 80, polícia militar entrava nos terreiros e fazia parar os tambores. Isso acontecia, acontece até hoje. Eu peço para que ele um dia se vista de branco, ele não deve ser de religião de matriz africana, mas um dia se vista de branco, bote uma guia no pescoço e saia na rua para ver como é que ele vai ser tratado. Então, sim, eu sei muito bem como é isso, porque a gente sofre opressão da nossa livre manifestação. Não é uma obra de arte que eles falam. É a opressão da nossa manifestação religiosa. Bom, o Gilney de Porto Alegre, não sou religioso e me senti ofendido com algumas das figuras expostas. Desrespeito religioso é crime e exposição sexual para crianças é obsceno. Deveria haver uma classificação etária para quem vá à exposição. A educação ética e moral é responsabilidade dos pais e não dos professores. Não se pode obrigar ninguém a ser liberal. Isso também é um tipo de ditadura. Nesse caso, a gente estava discutindo censura, tá? A gente poderia agora, vamos tentar achar algum consenso em algumas coisas. Essa exposição poderia ter rolado com classificação, com uma orientação, pelo menos na visão do MBL. Agora que a exposição já está suspensa, de que forma cada movimento vai se organizar? Vou começar pelo MBL. O MBL vai acompanhar outras exposições e os coletivos vão tentar realizar exposições em outros locais? Vou começar com o MBL. Bom, acho que um grande ganho da sociedade civil como um todo, a sua revolta contra a utilização do dinheiro público para esse tipo de exposição e para financiar a arte, ainda mais por um banco. Eu acho engraçado ver o PSOL, o PT, os movimentos todos defendendo um banco privado. Chega a ser cômico. Falam dos bancos, mas agora estão lá defendendo e não tem ninguém se manifestando que o banco está utilizando o dinheiro público para isso, né? Então, ao contrário do que foi colocado pelo Marcelo, o MBL sempre teve essa pauta contrária, a utilização de recursos públicos para financiar essas exposições. O Santander já se manifestou no sentido que vai fazer a devolução desse dinheiro para os cofres públicos. Sabe-se que já foram feitas outras exposições, já foram utilizadas muitas outras vezes para esse fim, né? Então, no fim, a marca acaba se autopromovendo às custas do pagador de impostos. Então, nós não podemos nos resignar a simplesmente sermos pagadores de impostos e não podermos nos manifestarmos ou então dizer, quero que o meu dinheiro seja gasto nisso. Eu acho que é consenso, deve ser consenso com o Marcelo também, que a prioridade no Brasil hoje não é isso. Nós vivemos uma situação calamitosa de segurança e, acredito, e saúde também, né? Mas acho que primeiro, para a gente ficar doente e ir a um hospital, a gente tem que estar vivo e a gente precisa de segurança para isso. Então, o primeiro passo é, se quiser fazer uma exposição com dinheiro privado, que se faça a exposição. Quanto ao conteúdo das obras, as pessoas que expuseram, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Tanto quem expôs aquilo para a criança, e aí vai caber ao Ministério Público, e as pessoas, o deputado Marcelo aqui já fez a denúncia também, vai para a Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, mas essas obras não podem ser colocadas à mostra para crianças. E, além disso, se for feito num espaço reservado, não quer dizer que as pessoas que se sentirem ofendidas pela prática de crime de vilipêndio, por exemplo, de coisa religiosa, de objetos religiosos, no caso da hóstia também, de símbolos cristãos, elas podem ingressar com ações na justiça buscando a indenização, assim como os pais das crianças que se sentirem ofendidos
podem ingressar com ações. Então, acho que nós temos que separar muito bem o direito de nós, como sociedade civil organizada, criticarmos a exposição, tanto pela utilização de dinheiro público para isso, muito mais por ser um banco utilizando, né? Achei que a esquerda ia se manifestar em algum momento sobre isso, e também sobre o conteúdo e a responsabilização das pessoas. Eu não estou aqui para discutir a minha formação em direito, sou advogada, eu não estou aqui para discutir a arte, o que é isso ou aquilo, mas sim os crimes que foram cometidos e que estão lá postos, e o que realmente causou a revolta da sociedade. Bom, Marcelo, e volto a fazer a mesma questão, por exemplo, a classificação etária, para algumas questões, a questão do dinheiro público ou não também é uma outra pergunta, mas enfim, o que os coletivos vão fazer a partir de agora e como pensam, se dá para a gente acertar algumas coisas, se tinham algumas coisas a serem acertadas, como vocês pensam daqui para frente? Eu acho que classificação etária não há problema algum. Inclusive, falou-se tanto que os professores levavam, eu não sei se a Paula nunca tomou contato com um formulário de autorização, mas sempre que uma criança vai para um passeio com a escola, o pai assina um formulário de autorização. Isso é uma questão obrigatória. Mas mandaram legal. As fotos do que estaria na exposição? Eu posso continuar falando? Por favor. Pode. Obrigado. Então, assim, com certeza o nome da exposição estaria no formulário, porque eles não diriam que iriam levar a criança simplesmente para o Santander Cultural, e os pais têm o livre direito de saber o que é a exposição. Então, me desculpa, esse argumento não cabe. Eu estou achando muito interessante, inclusive, o argumento do MBL se deslocar para a questão do dinheiro público, porque eles estão reconhecendo o fracasso do argumento deles com a pedofilia, né? Foram rebatidos pelo próprio Ministério Público. Esse é um reconhecimento do fracasso do argumento deles. Mas voltando à questão da classificação etária, não haveria problema em ter classificação etária. Não haveria problema algum. E a intenção de se promover outros locais? Nós defendemos que a mostra seja reaberta no local onde ela estava. Essa é a nossa defesa. E essa vai ser a nossa luta, sem dúvida alguma. O movimento ainda vai se organizar para isso? Sem dúvida alguma. Já está se organizando? Sem dúvida alguma. Agora, eu acho que é importante a gente fazer o debate dos recursos públicos, sabe? O problema do Brasil é a Lei Rouanet. Por favor. Metade do nosso orçamento vai para rolar juros da dívida pública. Quando é que a MBL vai falar sobre isso? Nós não estamos defendendo o banco privado. A questão não é o Santander. O fato é que foi no Santander Cultural. Nós não estamos defendendo o banco. Nós estamos defendendo a cultura, estamos defendendo a liberdade de expressão, estamos achando engraçado a questão de um movimento Brasil Livre pregar censura. É engraçado isso, no fim das contas, porque é um movimento que começou livre e hoje está tendo práticas nazifascistas. Né? Bom, gente, como eu disse, a gente não vai sair aqui com respostas para tudo e nem a intenção era convencer um ou outro da sua opinião. A gente Só gostaria de responder à acusação do MBL ser um movimento nazifascista, o que é absurdo, práticas ofensivo. nazifascistas. Né? Nós defendemos, sim, que as pessoas tenham liberdade de expressão e que respondam por aquilo que elas produzem e que as pessoas que expõem crianças a isso também respondam por aquilo que elas estão fazendo. Não intimidem pessoas na entrada ninguém de um está museu. falando em censura. O MBL não foi a museu algum intimidar ninguém. Isso não é verdade, já foi colocado várias vezes. Eu sequer sabia que as pessoas tinham ido lá na frente fazer isso. Então, a gente tem que parar de imputar ao MBL as condutas de todas as pessoas que estão indignadas. Se a gente começar a olhar as manifestações na internet, milhares e milhares de pessoas estão indignadas com o que está acontecendo e o MBL não tem milhares e milhares de membros pelo Brasil. Então, não é tudo que acontece contra o pensamento hegemônico esquerdista que é o MBL que faz. Bom, gente, como eu disse, a gente não vai convencer ninguém, mas foi importante e eu quero agradecer a participação dos dois, a disponibilidade e o respeito com que tivemos aqui esse debate. Você aí de casa, infelizmente a gente não conseguiu colocar todas as participações, eu não consegui ler, mas a gente colocou no ar muitas participações, contra ou a favor. Quero lembrar que se você quiser participar desse debate, muita gente vai participar às 10h15 da noite na reapresentação, no horário alternativo desse programa. Infelizmente, elas não vão entrar no ar, mas a gente quer que o debate aconteça. Isso é fundamental e por isso, mais uma vez, eu agradeço os dois por virem debater. Muitas vezes a gente vê, eu não falo com ele, eu não falo com aquele. A gente ouve muito isso na redação. E, infelizmente, eu acho que para nenhum dos lados isso é positivo. Para o Brasil isso não é positivo. Nós temos sim que debater, nós temos sim que discutir as coisas com respeito. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns. Obrigada.